Web TV do Portal Amazônia hoje vai falar sobre assuntos relacionados à Amazônia que estão em discussão no Congresso Nacional. O Portal Amazônia consultou as últimas discussões realizadas na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional da Amazônia, a CINDRA, no Congresso Nacional, para dar início à conversa com os nossos convidados, que são o cientista político Elcio Ribeiro e o presidente da Associação Pan-Amazônia, Belisário Arce. Rapazes, bem-vindos. Bom dia, obrigado, Isabel, pelo convite. Antes de dar continuidade a essa edição, a gente vai ver aí as matérias que foram relacionadas à edição de hoje, que foram veiculadas no Portal Amazônia. Acredito que vocês já estejam vendo aí. Olha só, matérias a respeito da greve da SUFRAMA, que vai continuar até a derrubada do veto à MP 660. Aí notícias a respeito da audiência pública, que tratou do Centro de Biotecnologia da Amazônia, lá em Brasília, uma comissão do Senado, Comissão de Ciência e Tecnologia, que fez essa audiência pública. A obra do Linhão de Tucuruí, entre Amazonas e Roraima, uma proposta que provocava desonerações, que prejudicava o polo industrial de Manaus, prejudicaria o polo industrial de Manaus. Senadores brasileiros que visitaram a Venezuela, entre eles a senadora Vanessa Graziotin, aqui do Amazonas, na primeira visita, inclusive, o senador Sérgio Petecão, lá do Acre, e a proposta da criação da Zona Franca do Rosário, no Maranhão. Essas são algumas das matérias relacionadas a temas discutidos no Congresso Nacional que tem a ver com a Amazônia. Depois que a Amazônia Interativa terminar, você acessa portalamazônia.com e confere essas e outras. Vamos começar aqui falando, dos nossos convidados, falando sobre a criação de zonas francas. Recentemente discutiu-se a criação de uma zona franca no município de Rosário, lá no Maranhão. Né, gente? Essa discussão a respeito da criação dessas zonas francas, sabendo que a Zona Franca de Manaus é prevista na Constituição, isso mostra que a bancada amazônica no Congresso Nacional não está com os discursos alinhados. O que vocês acham? Bem, bom dia primeiramente aos telespectadores da Amazônia Interativa, o meu querido Belisário Arce, a você, Isabel. Isabel, é interessante nós notarmos que, quando se fala em bancada da Amazônia, ela é composta só de deputados federais, de 91 deputados federais, divididos por 9 estados da federação. É evidente que esses deputados eles pertencem a mais de 25 partidos distintos e defendem interesses, por vezes, antagônicos. Então, ainda que se fale em bancada da Amazônia, é delicado você querer um discurso homogêneo, um discurso único. Então, em diversas ocasiões, ocorrerão desavenças dentro dos próprios parlamentares que compõem essa bancada. Seu Belisário Arce. Bem, olha, a nossa Constituição prevê apenas a existência de uma Zona Franca, né, que é a Zona Franca de Manaus. Então, não há previsão legal para a criação de outras zonas francas. Então, esse projeto que está em tramitação no Congresso, ele eventualmente vai chegar a resultado nenhum, porque ele vai ser considerado eventualmente inconstitucional. Segundo, hoje no mundo inteiro não há condições para a criação de zonas francas, porque as zonas francas não são aceitas na Organização Mundial do Comércio. Você lembra que há algum tempo atrás a União Europeia entrou contra o Brasil, ingressou contra o Brasil, depois voltou atrás e reconheceu a importância da Zona Franca de Manaus por causa da questão ambiental e tudo isso. Agora, recentemente, o Japão está entrando também com uma menção junto à Organização Mundial do Comércio contra o Brasil por causa dos incentivos fiscais e proteção à produção industrial, etc, etc. Não se sabe ainda se eles vão novamente contestar a Zona Franca de Manaus ou se vão excluir. E o Mercosul também não permite a criação de novas zonas francas. Aceita as zonas francas que já existem, né? Na Argentina tem a Terra do Fogo, no Uruguai também tem, e no Paraguai também, no Brasil tem uma, que é a nossa. Então, não há arcabouço
institucional, nem jurídico, nem arcabouço legal que permita a criação de novas zonas francas. Então não vai dar em nada. Essa proposta, como outras que já surgiram, elas não vão prosperar. Então nós não precisamos nos preocupar com isso, me parece. Entendido. Tá certo, gente. Essa é a opinião de vocês, né? E por falar em criação de novas zonas francas, né? A gente tem aí a greve da SUFRAMA que já se estende por mais de 40 dias. O veto já foi, a votação do veto já foi adiada 3 vezes. Isso mostra que é um certo desprestígio da SUFRAMA, das bancadas da Amazônia Ocidental no Congresso em relação ao governo federal com o adiamento desse veto. Como é que vocês analisam isso? Na verdade, o que houve, a MP, a medida provisória 660, que a medida provisória normalmente é fruto de uma proposta legislativa vindo do Executivo, houve uma emenda a essa medida provisória e acrescentou o plano de cargos e salários. Reajustava, né, os salários. Dos servidores da SUFRAMA. Essa emenda, a medida provisória, foi vetada pela presidente Dilma. E aí, mais uma vez, nós vamos nos deparar com o que eu falei anteriormente, com a ideia de uma heterogeneidade dentre os membros do parlamento que compõem a bancada da Amazônia. Nós sabemos que a presidente Dilma tem um largo arco de alianças, né, partidárias. A princípio, os 8 parlamentares, os deputados federais e os 3 senadores estariam favoráveis a derrubar o veto da presidente da República. Nós temos que levar em consideração que desses parlamentares, alguns fazem parte do governo da presidente Dilma, então é algo delicado. E essa MP foi adiada, a votação do veto que a presidente impôs a esse plano de cargos e salários, né? Daqui a 10 dias nós temos uma contagem regressiva, 10 dias está previsto, na verdade, dia 14 de julho, a votação no Congresso Nacional para ver a análise do veto da presidente. A princípio, a bancada do Amazonas, os 8 deputados e os 3 senadores, estão com um discurso afinado no sentido de que iriam derrubar o veto. As articulações políticas estão sendo feitas. Outros deputados da bancada da Amazônia não estão com esse mesmo discurso homogêneo. Eu acho que a briga vai ser dura. E aí cabe aos parlamentares da região envidar esforços para ver se esse veto é derrubado de fato, sabendo que para a derrubada de veto exige um quórum privilegiado. E na sua opinião, Belisário, como é que você analisa isso? A situação da SUFRAMA é política, né? A SUFRAMA vem há muitos anos sofrendo desgaste e perdendo importância, e em boa parte por causa de questões políticas ou questões de politicagem, que é pior. Bem, o fato essencial nesse processo todo de enfraquecimento da SUFRAMA foi o contingenciamento de recursos, que os recursos vêm sendo contingenciados desde 2002, né? Então, antes desse contingenciamento, a SUFRAMA tinha outro status político, porque ela dispunha de recursos para fazer convênios com os municípios, convênios com os governos dos estados. Muitas obras na Amazônia foram realizadas por meio dos convênios. Então, quem tem dinheiro tem poder. E a SUFRAMA, então, tinha esse poder político de negociar. No momento em que os recursos foram contingenciados, ela perdeu essa importância política, né? E a partir daí ela foi sofrendo um desgaste contínuo, que se agravou nos últimos anos, sobretudo por causa de politicagem, briga por poder. Ademais, infelizmente, a qualidade da nossa representação parlamentar é péssima. O povo tem que aprender a escolher melhor os parlamentares. E tanto os parlamentares como os políticos que estão no executivo constantemente usam o tema da SUFRAMA para se autopromover, né? Para aparecer como salvador da pátria. Agora estão fazendo a mesma coisa de novo, né? E não resolve a situação. A SUFRAMA, essa questão da SUFRAMA passa por uma questão política muito profunda, que se refere, inclusive, à questão
do federalismo, né, e do Pacto Federativo. Justamente, enquanto Pacto Federativo. Nós não tivermos mais poder como região, isso envolve também uma questão constitucional profunda, nós não vamos resolver a situação da SUFRAMA. Agora, em relação à greve, eu acho também irresponsável que tanto a imprensa local quanto os políticos apoiem integralmente as demandas dos servidores, porque elas não são totalmente justas. Veja bem, esses servidores que estão lá, muitos vieram de outros estados do Centro-Sul, foram pessoas que não conseguiram passar em concursos federais para ir para Brasília, que são concursos com nível de exigência muito mais elevados, e eles não conseguiram passar nesses concursos e vieram para cá. A Amazônia é generosa, acolhe todo mundo. Vieram para cá refazer suas vidas, já que não conseguiram fazer suas vidas lá. E hoje agem de forma totalmente irresponsável com a sociedade amazônica. Então eu não tenho simpatia por eles. Eu entendo que o salário é defasado, é injusto que seja assim, mas as demandas deles de que os salários sejam compatíveis com os mesmos salários pagos pelas carreiras dos servidores que estão nos ministérios em Brasília, isso também não é correto, porque em todo o país nós temos vários órgãos descentralizados e esses órgãos centralizados em todo o Brasil não pagam os mesmos salários que são pagos em Brasília. São outras carreiras com nível de exigência diferente para quem acessa esse cargo. Entendido. Eu conversei com nós tínhamos algumas participações previstas, mas nós não teremos. Mas eu conversei com a senadora Sandra Braga e ela me disse que vão continuar discutindo no Senado, inclusive vão trazer uma audiência do Senado aqui para Manaus a respeito do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Mas ela também destacou que tem um outro projeto em tramitação, projeto de lei 836/2015 sobre desonerações, né? Que foi votado na Câmara, será votado no Senado e que pode vir a prejudicar a Zona Franca. Gente, de novo, como é que vocês avaliam essas situações? Tinha necessidade de um projeto como esse estar tramitando? Tem a ver com a Zona Franca? A gente sabe que todos os estados têm o direito de defender os seus interesses, mas como é que vocês veem essa situação? Na verdade, Isabel, esse projeto de lei, que é 863 de 2015, ele existe um substitutivo, uma emenda, na verdade, a esse projeto, do líder do PMDB, deputado Leonardo Pitiani, que é do partido da senadora Sandra Braga. Essa emenda dele, ela impedia que os fabricantes de refrigerantes e energéticos aqui no Polo Industrial de Manaus pudessem fazer jus a determinados tributos, igualando o mesmo sistema que é dado para todos no Brasil. Então, iria inviabilizar a utilização de tributos, frutos da Zona Franca de Manaus, para os fabricantes de refrigerantes e energéticos. Essa proposta do deputado Leonardo Pitiani, líder do PMDB, foi à votação e perdeu. Na verdade, a bancada da Amazônia unida, os parlamentares de Manaus se uniram. Então, num primeiro momento, essa proposta foi rejeitada, a proposta do líder do PMDB. Esse projeto de lei ainda é um projeto, o nosso sistema legislativo é bicameral, da Câmara vai para o Senado e chegará lá no Senado para uma nova apreciação. Aí, mais uma vez, a gente vai ter que contar com a participação dos 3 senadores amazonenses e dos outros, a totalidade da bancada da Amazônia no Senado Federal é diminuta, são 27 senadores apenas, sabendo que muitos deles têm uma participação ativa, mas sim, nem sempre convincente para convencer os seus pares, e aí a nova luta será manter o projeto que foi aprovado na Câmara para que as empresas aqui do Polo Industrial possam ser beneficiadas desses tributos. Agora, Elcio Belisário, quais são as outras pautas que vocês acham que valiam a pena, né, que teriam relevância, que poderiam ser discutidas pela bancada amazônica no Congresso Nacional? Das que já estão em tramitação, aquelas que vocês acham que deveriam ter mais importância?
Olha, a questão do Centro de Biotecnologia eu acho fundamental, porque o projeto Zona Franca de Manaus, ele já é quase que cinquentenário, né, Belisário? Desde 67, e o que se notou aqui para a nossa região foi um desenvolvimento, num primeiro momento, de um comércio, posteriormente de uma indústria que é possante. Eu discordo um pouco do meu querido amigo Belisário em relação ao salário dos servidores da SUFRAMA, que eu acredito que deveriam ser comparados. Nós vivemos numa federação, numa república, e eu não vejo por que um servidor federal que está lotado num órgão federal vai ganhar menos do que quem trabalha em Brasília. São servidores que, de fato, envidaram seus esforços para o engrandecimento da SUFRAMA. Agora, em relação ao Centro de Biotecnologia, por exemplo, nós observamos que esses 50 anos de Zona Franca de Manaus fez muito pouco para o ensino, a pesquisa local. Então, seria fundamental que os parlamentares se voltassem a esses interesses. Sabemos que o país enfrenta uma gravíssima crise econômica, de inflação beirando ao patamar de 2 dígitos, de crescimento exíguo, pequeno. Sabemos que os investimentos do governo federal serão poucos, mas eu acredito que seria de fundamental importância que os parlamentares da Amazônia se voltassem para o aprimoramento desse centro de biotecnologia. E a sua opinião, Belisário? Bem, o Centro de Biotecnologia é uma história inacreditável, né? De tanto descaso. Eu fui assessor do Antônio Sérgio, que foi superintendente que iniciou as obras do Centro de Biotecnologia. Então, na época, o ministério que estava responsável pelo início do processo era o Ministério do Meio Ambiente, se não me engano, foi quem fez o edital para a construção do prédio, e a SUFRAMA executou, né? Bem, desde lá, isso eu estou falando de 99. Bem, naquela época foi decidido o seguinte: tem que entender que o CBA ele vem de uma política anterior, uma política que foi criada em 95, no governo Fernando Henrique, para fortalecer o sistema de ciência e tecnologia na Amazônia, né? Então se decidiu criar o CBA. E estava bem encaminhado no início, porque se constituiu uma organização social, a Bioamazônia, que funcionava aqui em Manaus, a sede aqui em Manaus, e se conseguiu atrair uma empresa internacional de um laboratório, né, suíço, a Novartis, que faria um investimento expressivo de muitos milhões, acho que na época 2 ou 3 milhões de dólares inicialmente, para 4 milhões de dólares para os equipamentos, laboratórios. Bem, na época surgiu uma denúncia, até hoje essa denúncia não chegou a uma conclusão, de que a Bioamazônia, essa organização social que foi criada para gerir o CBA, estava, na verdade, em conluio com a Novartis para transferir conhecimento genético, né? Foi uma acusação de biopirataria. Com isso, ainda no governo Fernando Henrique, foi feita uma lei de proteção do nosso patrimônio genético, uma lei para combater a biopirataria. Sim. Essa lei era tão rigorosa, ela tornava o acesso à biodiversidade amazônica tão difícil, que a Novartis resolveu sair do projeto. Não interessa mais. Obviamente, isso foi tudo também politicagem, não havia verdade nenhuma nisso, né? A Novartis, a Bioamazônia era liderada por pessoas de elevadíssimo prestígio, bem respeitadas na sociedade, o Seixas Lourenço, aqui, pessoas, enfim, foi tudo politicagem. Resultado, a Novartis saiu, foi fazer o instituto que faria aqui em Singapura, e hoje o Brasil compra remédio da Novartis desse instituto em Singapura.
Realmente, gente, tem muita coisa interessante para a gente discutir a respeito da Amazônia no Congresso Nacional, mas a Amazônia Interativa de hoje já está terminando. Eu vou pedir aos nossos convidados façam as considerações finais em 30 segundos e que elenquem para a gente aquelas pautas que vocês consideram mais relevantes e que vão entrar em discussão no próximo semestre no Congresso Nacional. Eu me despeço chamando a atenção de algo que o meu querido amigo Belisário tocou. É importante, eu vejo que é importante que a população que elege os seus parlamentares, seus representantes, fiscalize o tipo de atuação que eles estão tendo no parlamento. Lembrando que no caso dos representantes da Amazônia Legal, que são 118 mais ou menos, o estado que mais possui membros no parlamento é justamente o Maranhão, com 18 deputados federais e 3 senadores. Portanto, nós já observamos aí que é difícil você direcionar um discurso homogêneo, Isabel, em direção à defesa de um interesse preciso. São 9 estados com uma diversidade imensa, com interesses várias vezes antagônicos, e parlamentares de partidos, são 25 partidos, que são os parlamentares que compõem a bancada da Amazônia, pertencem a 25 partidos, e cada partido desse com interesse distinto. O clamor que eu faço é que você, cidadão, que elegeu o seu deputado, o seu senador, tente fiscalizar o trabalho dele e tenha um determinado critério na próxima eleição. É isso aí, um bom dia a todos. Bem, há centenas de pautas que são importantes, né? Passando pelo meio ambiente, desenvolvimento econômico, exploração mineral, um monte de coisa que é importante. Mas eu acho que o mais essencial é o seguinte, é que a bancada da região, nós temos entre senadores e deputados mais de 100 parlamentares, que se compenetre da importância de reequilibrar a relação de poder entre a região e o poder central. Enquanto não houver equilíbrio nessa relação, nós nunca vamos poder avançar com o desenvolvimento socioeconômico da região amazônica, porque nós nunca vamos ter os mecanismos para promover esse desenvolvimento. Então, essencial isso, é reequilibrar esse poder de forma que nós tenhamos mais autonomia. Isso é uma discussão profunda e que requer realmente muita dedicação da nossa bancada e muito preparo. Tá certo. Você quer completar? Eu só estou vendo você aí. Não, eu estava pensando no que o meu amigo Belisário estava colocando, e eu estava dizendo, é quase que utópico, porque a bancada é extremamente heterogênea e outros interesses. Um interesse, essa unidade federativa, a gente sabe que não existe enquanto unidade. Parece um pacto federativo, se vocês me permitem, ele só existe quando é conveniente, não é verdade? Com certeza, porque outras regiões, região Nordeste, região Sudeste, Centro-Sul, e quando nós falamos dos 100 parlamentares, 118 parlamentares do Bloco Amazônico, a gente tem que lembrar que o estado que mais possui parlamentares, que é o Maranhão, que possui 18 deputados e os outros 3 senadores que todos os estados possuem, ele também tem interesses lá na região Nordeste, né? E o Mato Grosso também, que faz parte, com 8 deputados, também tem interesses lá na região Centro-Oeste. Então, é complicado. Eu compreendo o que o Belisário quer colocar, porque, na verdade, parece que nós somos carecedores de uma força política para ter um discurso que envolva o país inteiro a respeito dos nossos interesses, mas outros interesses também existem no país, e isso, para você adequá-los, não é o comportamento mais simples. Tá certo. Não. Beleza? Tá certo, então. Gente, o papo é tão bom, é tão rico, tem tanta coisa pra gente discutir, que fica até difícil a gente encerrar o programa, mas a gente conseguiu estender um pouquinho, e é isso. Continuem acessando o portal amazônia.com, tem muita matéria, tem muita informação a respeito desses e outros assuntos relativos à Amazônia. E não esqueça de mostrar a nossa região pelo melhor ângulo, que é o seu. Poste as suas fotos nas redes sociais com a hashtag Minha Amazônia, ou mande para o e-mail minhaamazônia@portalamazônia.com. E lembrando que a gente quer saber o que está acontecendo aí onde você mora. Baixe o aplicativo Eu Amazônia no seu celular e mande fotos e relato a respeito de mobilidade, segurança, enfim, uma infinidade de assuntos, tudo que está acontecendo aí onde você mora. E lembrando a nossa mais nova novidade, que o aplicativo do AmazonSat agora também está disponível para Windows Phone.
o Windows Phone. Além do iOS e do Android, quem tem o Windows Phone agora também pode baixar o aplicativo do AmazonSat. E é isso. O Amazônia Interativa de hoje fica por aqui. Continue acompanhando no portal amazônia.com. Até semana que vem.